Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. O mundo assiste a uma guerra em que um dos beligerantes é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com poder de veto sobre sanções e decisões globais em torno da guerra e da paz. O secretário-geral da ONU disse na última semana em Kiev que o Conselho de Segurança falhou e António Guterres confessa não ter ilusões sobre a possível reforma deste organismo da ONU. Mas a ONU é muito mais. Mas para que servem as Nações Unidas na resolução da guerra e na conquista da paz? Será que a ONU está remetida ao campo humanitário e sem poder para prevenir ou solucionar conflitos? Ou está a ser criticada sem razão nesta e noutras guerras? Para conversar sobre o papel da ONU, convidámos para esta semana o embaixador, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros António Monteiro e o professor e investigador em Relações Internacionais Marcos Farias Ferreira para a nossa conversa durante os próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa disponibilidade. Vou ter ao telefone o embaixador António Monteiro, aqui comigo em estúdio o professor Marcos Ferreira. Muito obrigado pelo vosso tempo. Senhor embaixador, quando no fundo pensei neste programa, estava com António Guterres na semana passada em Kiev e o próprio António Guterres sublinhava, dizia ter a humildade de perceber que não poderia eventualmente fazer, ir muito mais longe do que aquilo que estava ali naquele momento a fazer e que tem a ver com, sobretudo, a questão humanitária, como de resto estamos a ver nos últimos dias em relação a uma cidade em particular, a cidade de Mariupol, na Ucrânia. Esta incapacidade da ONU coloca esta organização neste momento muito refém daquilo que será possível fazer ao nível da reforma do Conselho de Segurança, se for possível? Eu percebo perfeitamente as palavras do secretário-geral e a própria frustração que ele manifestou, mas devemos pensar primeiro no que são as Nações Unidas. As Nações Unidas não têm vontade própria, a vontade das Nações Unidas é a vontade dos Estados-membros. É uma organização intergovernamental e são os Estados-membros que determinam quase na totalidade aquilo que as Nações Unidas podem ou não podem fazer. E é evidente que esta frustração em relação às Nações Unidas tem-se agravado e agrava-se quando se tem em consideração o Conselho de Segurança. Porque sendo o Conselho de Segurança um órgão fundamental criado pela Segunda Guerra Mundial para assegurar a paz e a segurança internacionais, o que temos visto é que o Conselho de Segurança, porque também ele, na arquitetura criada em 45, tem 5 membros permanentes, digamos, sob a espécie de aristocracia com direito de veto e que podem ou não determinar o processo de decisão dentro do próprio Conselho de Segurança. Claro que se ele se esse Conselho paralisa, toda a organização paralisa. Portanto, percebam o que o secretário-geral diz. É evidente que também há uma margem de atuação do secretário-geral como chefe máximo do secretariado, mas é evidente que aquilo que ele pode fazer é sempre muito limitado e, sobretudo, politicamente, nunca pode atingir aquilo que os Estados-membros poderiam e deveriam fazer. Sr. Embaixador, como é que esse problema do Conselho de Segurança contamina a atuação das outras agências? Porque a ONU tem várias agências, nomeadamente no campo humanitário. Sabe que o problema principal do veto, muitas vezes, e de haver membros com esse poder absoluto, muitas vezes não se reflete apenas na tomada ou não tomada de uma decisão. Reflete-se no processo de tomada de decisão, porque há sempre uma ameaça latente de que o país poderosíssimo que tem esse direito de veto pode distorcer a realidade daquilo que possa ser uma vontade coletiva. E por isso essa ameaça permanente do veto existe não apenas no Conselho de Segurança, mas abrange toda a organização. Abrange a presença da própria Assembleia Geral, que é de facto o órgão mais democrático das Nações Unidas, onde todos os países são representados apenas com um país, um voto. Mas mesmo aí, o poder digamos, de quem tem essa capacidade de paralisar ou não as Nações Unidas, esse prevalecente.
Já vamos falar da Assembleia Geral, até porque há aqui dados interessantes dos últimos dias sobre a relação entre a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Professor Marcos Ferreira, é preciso uma nova guerra para mudar o Conselho de Segurança, uma vez que ele está instituído com estes membros de direito de veto na sequência da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França? Olá, boa tarde. Eu julgo que a guerra nunca é precisa. O ponto de partida deve ser sempre de que as transformações nas relações internacionais não devem ser o resultado de um conflito entre as grandes potências. E, portanto, a função das organizações internacionais também é de contribuírem, ao contrário do que acontecia no passado, em que não existiam estas estruturas de cooperação, de facilitação e de convergência de interesses, que contribuam para que essas transformações resultem de uma aproximação construída ao longo do tempo, ao longo da interação, não é? As organizações internacionais, como as Nações Unidas, resultam da convicção de que, apesar de ser difícil, é possível, com a prática reiterada de cooperação, que Estados com interesses muito diferentes, com visões morais do mundo muito diferentes, possam encontrar zonas de convergência de interesses. Sim, mas se o Conselho de Segurança e as relações de força no Conselho de Segurança estão neste ponto, digamos assim, eles condicionam um conjunto até de votações para missões de paz, ou seja, os Estados começam a fazer, digamos, o seu posicionamento consoante também o jogo das grandes potências. Sim, mas como dizia o Sr. Embaixador, eu acho que nós devemos compreender que há uma estrutura determinada que organiza, que possibilita, mas também limita o que são as relações internacionais. Essa estrutura tem que ver com vivermos num mundo de Estados soberanos, não é? Ou seja, as Nações Unidas não são uma organização que impõe a sua vontade aos Estados-membros como se essa organização fosse a depositária de uma soberania superior à dos Estados. Isto representa possibilidades limitadas em termos políticos e em termos de convergência dos interesses entre os Estados e representa a convicção e a percepção de que transformações neste quadro de uma estrutura anárquica das relações internacionais podem acontecer, mas num tempo demorado, num tempo social demorado. É verdade que nesta conjuntura nós estamos perante a necessidade de querermos ver transformações rápidas, não é? Mas isso esbarra com o que são as limitações próprias de termos estruturas políticas soberanas que têm interesses muito diferentes e terem mesmo visões morais muito, muito diferentes, que são coisas relacionadas, mas diferentes. Agora, eu voltava à mesma questão. Eu acho, estou convencido, nós não temos já a experiência pessoal disso, mas devemos ter em conta que os conflitos com uma dimensão global são fenómenos que têm custos elevadíssimos para todas as sociedades e que representam um retrocesso civilizacional. Nós não devemos olhar para a guerra como um fator de resolução de impedimentos que podem estar no caminho da construção de um mundo mais fraterno ou mais convergente. Não, a guerra é sempre um retrocesso, é sempre um falhanço da política, é sempre um fracasso da política. E, portanto, como dizia o Papa Francisco há poucos dias, a guerra representa sempre a derrota de todos, dos vencedores e dos vencidos. E, portanto, qualquer progresso político que possamos ter em mira, ele deve resultar da diplomacia, deve resultar da convergência, ainda que difícil, de pontos de vista e da negociação
neste caso, para um cessar-fogo. Sendo que a guerra é também a tal continuação da política por outros meios, é uma outra expressão tão ou antiga, vice-versa, porque também a fórmula também foi, já no século XX, já foi utilizada no sentido contrário. Embaixador António Monteiro, tantas vezes tem falado desta reforma do Conselho de Segurança, da necessidade de fazer alguma coisa, tendo em conta o ponto em que nos encontramos. Quais são os cenários, quais são as hipóteses? O que é que poderia ser feito como reforma do Conselho de Segurança? Sabe que aquilo que se tem chamado os esforços de reforma das Nações Unidas, muitas vezes limitam-se a considerar um ponto, que é o alargamento do Conselho de Segurança, digamos, tornar o Conselho de Segurança mais adaptado à realidade atual, ao que é o equilíbrio de poder atualmente. Essa questão pôs-se depois, depois da queda do Muro de Berlim, e, portanto, acabada a divisão que havia entre o mundo soviético e o mundo ocidental, pensou-se, aliás, foi o famoso fim da história de Fukuyama, que os valores ocidentais tinham vencido, que as democracias tinham vencido, e, portanto, que se poderia reformar as Nações Unidas e, sobretudo, o Conselho de Segurança, adaptando de uma forma que refletisse melhor o que é o equilíbrio atual. E esse passaria, naturalmente, por uma soberania muito grande do que seriam as democracias e, portanto, que regimes totalitários seriam secundarizados. Curiosamente, uma vez que a Rússia também parecia evoluir de uma rigidez da União Soviética para uma abertura muito grande até à economia de mercado e, eventualmente, até a valores também certos valores democráticos, muito rapidamente se substituiu, que foi, aliás, uma coisa muito nem sequer discutida na altura, acabada a União Soviética, mas imediatamente se deu com a sucessão a Rússia a tomar o seu lugar, quando, no fundo, a Rússia não correspondia à União Soviética. Mas nos últimos 40 anos, esta ideia de reforma do Conselho de Segurança tem estado em cima da mesa, mas aparentemente tudo vai dar sempre à questão dos países com direito a veto. A minha questão era quais são os outros cenários que têm sido aventados dentro da ONU, dos países, para mudar a arquitetura do próprio Conselho de Segurança. Não, vários cenários têm sido feitos, como eu dizia, havia um bocado a história que era nesses anos 80, princípio dos anos 80, 90, e que seria considerado esse alargamento a países com grande importância, neste caso o grande contribuinte que era para as Nações Unidas o Japão, o outro grande contribuinte que era a Alemanha, e depois admitir também representantes de outras regiões do globo, os principais, que seria neste caso a Índia, praticamente indiscutível, no Brasil, também considerado como indiscutível, e o problema maior residiria em África, onde não havia um candidato absoluto, quer dizer, que fizesse a unanimidade, e, portanto, havia a hipótese de uma rotação em África, entre Egito, África do Sul... Mas existem membros não permanentes, existe uma rotação de países em relação à presença do Conselho de Segurança, não é? Exatamente, mas isso são os membros eleitos. Aqui estou a referir, havia a ideia de que se alargariam os membros permanentes e depois se alargariam também os membros não permanentes de maneira a cobrir mais digamos, o espectro da ascensão daquilo que se chamava algumas potências emergentes. Mas é evidente que isso esbarrava num ponto, como é que se criam novos membros permanentes, ou não lhes dando o direito de veto, e foi esse aspecto que imediatamente bloqueou as discussões. Novos membros permanentes com ou sem direito de veto. Os membros atuais permanentes não queriam que o veto fosse atribuído a outros membros permanentes. Admitiam que eles ficassem permanentemente no Conselho, mas uma espécie de potências de segunda ordem. Sem direito de veto, que assim continuariam reserva ao chasse gardé das 5 potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial.
Ora, tudo isso também aqui não punha, e havia o alargamento, como eu digo, dos membros eleitos, mas sem dar qualquer força maior a esses membros eleitos, porque de facto o Conselho de Segurança o que temos é, eu dizia há pouco, a aristocracia, que são aqueles que têm o veto, e depois os membros eleitos que, esses sim, democraticamente têm acesso a esse organismo da ONU, não é? E tem, mas não tem a mesma força política, claro. Não é? Não tem, porque aí é que há um pouco ele falava do próprio processo negocial dentro das Nações Unidas, o facto de haver o veto escondido. O que é o veto escondido? É que muitas vezes não é o uso do veto que se impõe, é a maneira como a questão do veto está presente. No fundo, esta ameaça permanente velada, aliás, um pouco como a Rússia agora quer fazer com a questão nuclear, é que põe sempre como pano de fundo a possibilidade de recursar a arma nuclear do ponto de vista militar, o que é exatamente esse uso do veto como uma ameaça nas próprias negociações. É o chamado veto escondido. Professor, claro. Sim, professor Marcos Ferreira, a mesma questão relacionada à reforma do Conselho de Segurança. Se fosse fácil já estava feito. E é difícil que os países destas potências abdiquem desse poder. Aliás, julgo que é possível expulsar um membro das Nações Unidas, mas isso ainda passa por uma recomendação do Conselho de Segurança, o que armadilha ainda mais tudo isto, não é? Certamente, isso é um obstáculo, mas também é o exemplo daquilo que eu há pouco identifiquei como esta limitação da política internacional. Qualquer alteração das Nações Unidas, qualquer reforma, está sujeita a veto dos membros permanentes do Conselho de Segurança. E, portanto, isso mostra bem qual é que é o poder das grandes potências na política internacional. É inevitável essa questão, porque é uma característica determinante das relações internacionais. As próprias organizações internacionais, elas são vistas como mecanismos de canalização do poder das grandes potências. Outro dia, no encontro entre Putin e Guterres, que foi, de certa forma, uma aula de política internacional, de organizações internacionais, em que ambos se entretiveram há algum tempo a comentar as Nações Unidas, a história das Nações Unidas, e Guterres sublinhou esta questão muito importante. O poder de veto foi um mecanismo introduzido no Conselho de Segurança das Nações Unidas para evitar o confronto direto entre grandes potências. Ele reconheceu isto está reconhecido pelos diferentes estudiosos da matéria. Só que sucedem essas guerras em que as grandes potências têm os seus proxies, não é? Como se chama, não é? Com certeza. Isso foi característico durante a Guerra Fria. De certa forma, esta guerra na Ucrânia está a transformar-se nisso. Não é? Está a transformar-se numa guerra por procuração. Mas nem todas as regras de atuação do Conselho de Segurança dizem respeito ao veto. Essa é apenas uma dimensão. A outra dimensão é a da formação de maiorias. Ou seja, o veto é um poder negativo, não é? É o poder de evitar decisões sobre um determinado conflito, sobre a forma como as Nações Unidas intervêm num determinado conflito. Do outro ponto de vista, há a questão da criação de maiorias. Neste momento há 15 membros, uma maioria para aprovar uma qualquer resolução precisa de 9 votos. Não é? Ou seja, os membros contam, mas do outro ponto de vista, os 5 membros permanentes não são suficientes para fazer aprovar uma resolução. Deixa-me só aqui fazer um cenário. Imaginemos que a guerra terminava amanhã e havia uma conclusão no sentido de avançar uma força de manutenção de paz sob a égide da ONU. Isto vai ao Conselho de Segurança, tem uma votação. Em 15 membros, o que é que vale o veto? A Rússia pode vetar completamente tudo o processo? Pode impedir qualquer resolução que imponha essa missão de manutenção da paz, mas lá está, a Rússia sozinha, ou os Estados Unidos com os seus aliados, dificilmente conseguem fazer aprovar, porque precisam de uma maioria de 9 em 15 membros. Portanto, são equilíbrios muito difíceis. Mas se a ONU torna-se um terreno do que é negativo, porque a ideia do veto é exatamente
destruir algo que esteja para ser proposto. Não é a própria ONU como instituição positiva de cooperação e de relação entre os países que é colocada em causa? Bom, antes de mais, a ONU são muitas coisas, não é? Certo. Para além de ser muito diferente do que era há 77 anos, o papel da ONU nos conflitos é um papel de longo prazo. O primeiro papel é o da prevenção dos conflitos. Não é? Ou seja, nós estamos aqui a falar da gestão dos conflitos e na possibilidade de intervir no pós-conflito, na resolução do Mas do onde conflito, é que vimos a não é? prevenção na ONU neste conflito, por A exemplo? prevenção dos conflitos acontece todos os dias. O que acontece é que, neste caso concreto, a possibilidade de intervenção das Nações Unidas é muito diferente de outros conflitos. Porquê? Porque este conflito implica diretamente uma grande potência, uma superpotência nuclear e um membro permanente do Conselho de Segurança. E, portanto, eu julgo que não podemos tomar este caso como exemplar naquilo que é a intervenção das Nações, a possibilidade de intervenção das Nações Unidas. Além de que ainda há outra conflitos. questão, há outros fóruns laterais que foram criados para a conversação entre as partes que não têm as Nações Unidas como protagonista, os formatos de Normandia, sim, não mas é? isso encaixa diretamente naquilo que é a atuação das Nações Unidas. Um princípio fundamental de prevenção e gestão de conflitos é que o Conselho de Segurança deve cooperar diretamente com organismos regionais, neste caso a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. E, portanto, há também um princípio de descentralização da gestão dos conflitos e da prevenção dos conflitos, porque se entende que regionalmente os Estados têm outros mecanismos até mais diretos para poder intervir, influenciar as partes e poder pôr em prática os princípios de prevenção, de gestão e de reconstrução pós-conflito. Sr. Embaixador, teria sido possível à ONU fazer mais na mediação política e na prevenção deste conflito? Vamos lá ver. Temos sempre que considerar o que é possível e o que é viável num caso como isso que está a passar na Ucrânia. Mas deixa-me só voltar um pouco atrás, eu concordo inteiramente com o que o professor está a dizer e aliás, agora dar apenas um testemunho da minha parte, porque eu próprio estive no Conselho de Segurança e fui 2 vezes Presidente do Conselho de Segurança e dizer-lhe que quando não há ameaça de veto, quer dizer, quando não há um interesse direto que leve um dos detentores de direito de veto a atuar de uma maneira unilateral, digamos, e o Conselho de Segurança tem de decidir sobre as mais variadas matérias, se não houver a ameaça de veto também, é evidente que a negociação se processa e que muitas vezes é muito fácil alcançar as maiorias. Porque isso foi sempre, praticamente não há uma discussão aprofundada. Há pontos de vista divergentes, mas siga-se, em regra, sempre a uma resolução. Portanto, não há dificuldades. As dificuldades surgem apenas quando a ameaça de veto se transforma e torna anquilosada a capacidade de decidir. Aí, portanto, isso é só para dizer que se não houvesse, digamos, se tivéssemos outro tipo de solução para as Nações Unidas, até podia ser um veto duplo, obrigar a que não fosse apenas um, que fosse necessário, pelo menos, para que houvesse uma decisão negativa, para que houvesse uma incapacidade de tomar a decisão, que fosse necessário a aplicação de 2 vetos. Isso seria, por exemplo, uma hipótese. Pensei que essa seria, talvez, por aí um caminho mais viável. Isso quer dizer, Sr. Embaixador, que neste caso do Conselho de Segurança, tudo o que se vier a passar acaba por ser muito difícil, acaba de ser difícil, ou seja, é quase impossível que do Conselho de Segurança venham novidades no âmbito deste conflito em particular. Neste caso, obviamente, porque, como eu lhe dizia, está o interesse em causa direto do próprio detentor do direito de veto, que é a Rússia. Portanto, aí está completamente paralisado o órgão. Mas também pode dar lugar a estes organismos novos, eventualmente uma nova arquitetura regional de segurança, política. Eu também tomei nota de que uma organização regional como a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa viu os seus observadores retirados da zona leste da Ucrânia porque não havia confiança por parte da Rússia e eles saíram de lá. Portanto, a OSCE também não conseguiu agir neste processo. Claro, reflete-se em todas as organizações, das organizações regionais. E não temos dúvida, a única organização universal que nós temos e com valor global são as Nações Unidas.
é onde todos os países são representados e, portanto, é evidente que tem de haver uma cooperação, e há uma cooperação efetiva das Nações Unidas com organizações regionais, muitas delas, aliás, com grande mérito na atuação que têm tido. Mas são as Nações Unidas que devem funcionar. A própria Assembleia Geral tem de ter o seu papel, embora nós saibamos que as únicas decisões mandatórias, obrigatórias, Sr. Embaixador, no entanto, na semana passada, enquanto Guterres estava reunido com Vladimir Putin, surgiu uma informação a partir do Conselho de Nova Iorque, muito interessante, porque a Assembleia Geral aprovou, por consenso dos seus 193 membros e com muitos aplausos, uma resolução que obriga a um debate na Assembleia Geral das Nações Unidas, cada vez que for exercido o direito de veto do Conselho de Segurança, nos 10 dias subsequentes a esse veto. Ou seja, permitindo haver um debate sobre o que aconteceu no veto, que causou ali um pouco um problema, porque se colocou um debate meio académico ou não, político, mas sobre que mandato tem a Assembleia Geral para, no fundo, estar a ajuizar o próprio Conselho de Segurança, no fundo, fazer ali uma espécie de parlamento sobre uma decisão do Conselho de Segurança. Como é que vê uma decisão como estas? Esse vai com grande agrado. Esse será um dos pontos que nós, aliás, defendemos durante muito tempo, que a Assembleia Geral devia ter um debate regado, devia ter, portanto, um papel fiscalizador, muitas vezes, da atuação do Conselho de Segurança, ou pelo menos, enquanto o Conselho de Segurança estivesse paralisado, que devia ser a Assembleia Geral a poder tomar as decisões, e que essas decisões poderiam ser. A Assembleia Geral pode fazer mais, Sr. Embaixador? Não pode enquanto a resolução que for aprovada, portanto a decisão que tiver tomado, não for mandatória. Quer dizer, se pode respeitar as decisões da Assembleia Geral, se elas não podem ser efetivas, não podem ser aplicadas na prática, ficam apenas, digamos, a ter um valor moral e político, talvez. E isso não é importante, apesar de tudo, neste contexto? Eu acho que é importante, e que é muito importante para a Assembleia Geral ir cada vez mais assumindo um papel, de facto, que corresponde até à Carta das Nações Unidas. Nós não nos podemos esquecer que a Carta das Nações Unidas começa por dizer nossos povos, depois reunidos ou decididos a acabar para sempre com o flagelo da guerra. É assim que começa a Carta das Nações Unidas. E isso esta profissão de fé, é esta de nossos povos, não diz nossos governos, diz nossos povos, mas depois entrega isto a uma organização governamental em que, de facto, o que se é passado é nossos governos e não nossos povos. Sim. E, agora, portanto, tudo aquilo que seja aproximar a própria Assembleia Geral desta intenção maior da Carta das Nações Unidas é bem-vindo e só fortalece o esquema universal de segurança e estabilidade que nós construímos depois da Segunda Guerra Mundial. Sr. Marcos Ferreira, é possível contornar a arquitetura através de medidas como estas? É difícil enquanto vigorarem os princípios que a própria Carta das Nações Unidas estabelece para as funções dos diferentes órgãos. A Assembleia Geral tem competências em matéria de paz e de quebra de paz, mas são competências, digamos que marginais relativamente ao Conselho de Segurança. Porque se as decisões do Conselho de Segurança são obrigatórias, as decisões da Assembleia Geral não são obrigatórias. E, portanto, obviamente ficamos no domínio da moral, no domínio das grandes declarações políticas, e várias declarações políticas, votações da Assembleia Geral foram muito importantes. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma votação da Assembleia Geral das Nações Unidas e não do Conselho de Segurança. A invasão russa foi largamente contestada com votos na Assembleia Geral. E isso determina o quê? Isso determina que esse princípio se consolida, a ideia de que as Nações Unidas existem para garantir a soberania dos Estados. Mas não termina a guerra amanhã, ou seja, não estabelece uma obrigação de ação conjunta dos Estados contra o invasor ou contra aquele que viola o princípio de soberania do Estado invadido, neste caso. E, portanto, é fundamental naquilo que é uma função das Nações Unidas, que é o de, digamos, força moral, não é? De força civilizacional,
mas esta força civilizacional atua no médio e no longo prazo. E nós aqui estamos a falar da necessidade de instrumentos mais eficazes para o curto prazo, para como fazer frente à violação de um princípio e portanto, ao uso ilegítimo da força nas relações internacionais. Que outras ferramentas podem ter sido já discutidas? Falámos aqui já de algumas. Sim, mas é preciso termos em conta que em plena crise, em pleno conflito, é muito difícil. É impossível estar a impor ou sequer a discutir a alteração das regras, não é? Ou seja, nenhum ator envolvido, neste caso a Rússia certamente, nenhum ator aceitaria a alteração das regras de funcionamento das Nações Unidas, muito menos aceitaria, e seria perigoso, por exemplo, avançar para aquilo que alguns já propuseram, imagino que de forma emocional, como a expulsão da Rússia. A grande parte do insucesso ou do fracasso da Sociedade das Nações deveu-se precisamente ao entendimento de que a Sociedade das Nações era um instrumento, digamos, do mundo liberal, internacionalista, que partilhava de uma certa visão moral do mundo. Uma organização universalista como as Nações Unidas deve ter no seu seio todos os Estados, e é a única forma de ir avançando para a convergência em princípios morais, a aceitação da limitação do uso da força. Eu só queria fazer uma referência a um aspecto que eu há pouco queria falar e não disse, sobre aquilo que as Nações Unidas ou outras organizações regionais poderiam ter feito como prevenção deste conflito. Isto leva-nos aos acordos de Minsk de 2014-2015. Exato. Certamente o Conselho de Segurança e certamente a Alemanha, a França, a própria União Europeia poderiam ter feito muito mais na pressão de ambas as partes para o cumprimento dos acordos de Minsk e, portanto, essa seria uma forma fundamental de prevenir a escalada do conflito. Agora, isto também nos deve mostrar que quando as partes não têm vontade política para cumprir compromissos, é muito difícil que externamente lhes seja obrigado um determinado comportamento. E, portanto, eu julgo que a Ucrânia e a Rússia poderiam ter feito muito mais para cumprir esses compromissos. O que acontece com todos os compromissos é que nem a Rússia nem a Ucrânia teriam uma vontade por aí além de ver esses acordos postos em prática. E aí nas relações internacionais podemos... Diga, Sr. Embaixador, diga. Eu estou inteiramente de acordo, sabe, com o que está a dizer, e o professor, apenas uma nota de perigo, neste caso, a posteriori, depois analisarmos, e de facto, os Minsk, talvez isso que executados, ou o acompanhamento em relação à maneira como estava a ser posto em prática e podia ter sido outro. Mas é muito difícil, nesta altura, é muito perigoso a discutir este ponto, porque no fundo parece-nos a validar uma parte da argumentação russa para esta operação militar especial contra Moçambique que eles efetuaram. E por isso não há nada do que se passou, nem sequer, possivelmente, essa pequena falha pode servir de pretexto à Rússia para justificar aquilo que há atitude. Não, mas eu julgo que isso não há nenhuma questão de justificar. Há simplesmente o objetivo de observar o comportamento dos Estados. Claro. Obviamente nós, uma guerra, uma invasão, uma violação de princípios não justifica o comportamentos nenhuns. Ou seja, nós temos que saber avaliar quais são os comportamentos dos Estados, quais são as circunstâncias que impedem que determinadas soluções possam ser alcançadas e, sobretudo, quais são as possibilidades, os limites de ação de uma organização, das organizações internacionais. E, portanto, eu invoquei isto apenas para mostrar que quando as partes não têm vontade política de cumprir compromissos, é muito difícil. Mas apesar das limitações, professor... Isso não é possível porque as Nações Unidas não têm meios comerciais para obrigar que as coisas se processem. Mas apesar das limitações, ambos concordam de que as Nações Unidas permanecem úteis ao mundo, desse ponto de vista, independentemente. Um outro ponto, desculpa precisar apenas e sublinhar aquilo que o professor disse também, eu também não considero que seja possível alterar
ou até melhorar ou procurar encontrar novas fórmulas que facilitem e reforcem o papel da Organização como as Nações Unidas, não acredito que isso possa fazer enquanto durar este conflito, não é? Portanto, estas coisas têm de surgir exatamente fora, digamos, de um período de guerra quente, como é este. Mas há aqui um ponto, Sr. Embaixador, que também, conhecendo o sistema da ONU, também é importante explicar às pessoas, é que a organização tem, de facto, várias agências e elas precisam de financiamento para chegar com comida a populações um pouco por todo o mundo que precisam de comida, de um conjunto de bens, de um conjunto de ações que a ONU garante neste momento, precisa de financiamento. E muitas vezes são estes jogos, no fundo, relacionados com o poder das grandes potências, que trava muitas vezes esse financiamento. Estou correto? Claro. Está correto, mas não é um caso, felizmente, não se está a passar no caso da Ucrânia, na parte humanitária. Eu creio que as coisas estão a andar bem, inclusivamente as Nações Unidas marcaram pontos aqui, e o Secretário-Geral também, porque as próprias evacuação que está a ser feita, em parte, claro, parcial, e ainda por cima também com alguns crimes no meio, que está feita em Mariupol, digamos, uma prova de que, do ponto de vista humanitário, mesmo a Rússia, mesmo Moscovo, quer apresentar alguma face boa, que lhe ganhe alguma simpatia universal. Mas, e o que é que deve ser acreditado ao Secretário-Geral, Sr. Embaixador? Pelo menos a atitude dele, a humildade com que ele se apresentou, mas ao mesmo tempo a honestidade também com que falou e o apelo que fez, que de facto parece ter obrigado a Rússia a ceder a alguma coisa neste plano humanitário. O facto de ele ter afirmado desde o início que a invasão contrariava a Carta das Nações Unidas não limitou o seu poder de, embora afirmando aquilo que é verdade, obviamente, mas não acabou por limitar a capacidade de eventualmente mediar, ou era consciente de que a mediação era impossível e António Guterres limitou-se a afirmar aquilo que tinha que afirmar? Eu acho que António Guterres fez bem, condenar imediatamente, porque definiu aquilo que era, de facto, injustificável de todo este conflito e tornou isso muito claro e, ao mesmo tempo, demonstrou a consciência que tinha, que há bocado também o professor referiu, é que não tinha poder, neste caso, nem poder de mediação que se pudesse sobrepor à vontade de um membro permanente do Conselho de Segurança. Isso não tinha. E, portanto, é uma atitude realista da parte dele e imediatamente definir onde é que estava aqui a razão e onde é que estava, portanto, o crime, ou aquilo que é justificável, que é esta guerra de agressão criminosa iniciada pela Rússia. Eu acho que ele fez bem. Professor Marcos Ferreira, a mesma pergunta final sobre a questão do Secretário-Geral e a sua ação, sendo que, de facto, este ponto de Mariupol, e eu, estando no terreno, percebi muito, até no contacto com António Guterres, a relevância e a delicadeza do momento, correndo relativamente bem, conseguindo, enfim, tirar pessoas numa situação extremamente complicada, além de marcar pontos, o Secretário-Geral não lhe dá um pouco mais de margem para estabelecer novas pontes de diálogo necessárias para, pelo menos, que as hostilidades cessem um pouco mais? Eu julgo que a intervenção de Guterres neste momento deriva certamente do reconhecimento da sensibilidade desta questão humanitária, do agravamento dos perigos para a população, mas também do reconhecimento das limitações da sua ação, da sua diplomacia. E, portanto, esta atuação realista, eu julgo que ele aprendeu, que a foi incorporando nos últimos anos. Eu lembro-me que há 2, 3 anos, mesmo antes da pandemia, ele reconhecia o perigo de estarmos a avançar para um mundo bipolar, sem pontes, sem contactos entre os dois, não é? Eu acho que se deve reconhecer a Guterres, chamar a atenção, e o que não é pouco, para a possibilidade daquilo que estamos a viver agora e que é a desconexão total entre a Rússia e o Ocidente, que é perigosíssima. E, portanto, partindo no fundo, do reconhecimento desta situação internacional muito perigosa, a atuação foi cautelosa, foi certamente assenta em linhas vermelhas, que é
o sublinhar do que são os princípios da Carta das Nações Unidas, porque só a partir daí é que pode haver algum acordo eficaz. É a Constituição, no fundo. É a Constituição do mundo, é o conjunto de princípios que muitas vezes, sendo equívocos, porque a Carta não está isenta de equívocos, mas é o reconhecer de um conjunto de princípios, poucos princípios, que são aqueles que permitem a convivência global entre, volto a sublinhar, entre Estados que têm interesses muito diferentes e têm visões morais do mundo muito diferentes, mas que convergem para alguns pontos essenciais, e a questão humanitária é uma delas. Eu acho que Guterres conseguiu uma vitória importantíssima, que pode passar desapercebida no momento em que os acordos para a saída dos civis avançam, recuam, mas que julgo que a partir da intervenção dele há mais garantias para que essa retirada... E a retirada existiu. Que existiu, está a acontecer. Portanto, houve um avanço nesse campo, e aquilo que Guterres chamava a crise dentro da crise, e esse pretexto ou precedente pode constituir-se numa prática que ajuda à recuperação dos esforços de negociação, em que entrem outros mediadores, já não diretamente o secretário-geral. Não é por acaso que Guterres passou pela Turquia antes de... Está a fazer a mediação política. Está a fazer, recuou, porque o ambiente não era o de mediadores, não é? Ou seja, a própria figura do mediador, a partir do primeiro mês de guerra, passou a ser vista com suspeita, porque qualquer potência, qualquer Estado que se apresentasse a tentar fazer a ponte era visto como estando a fazer o jogo de Moscou. Eu acho que tem havido aqui algumas derivas um bocadinho perigosas em termos das possibilidades diplomáticas e de negociação. Ou seja, a negociação não deve ser vista como uma ponte para o violador do direito internacional. Deve ser vista como uma forma de aproximar pontos de vista, interesses e formas diplomáticas de encontrar uma solução negociada e sustentada. Nós podemos estar na possibilidade, por exemplo, de termos que voltar a uma coisa parecida com os acordos de Minsk, que foram obviamente completamente rasgados com a invasão da Rússia. Fazer um Minsk 3. Mas pode ser a única forma de avançar, não é? Que é resolver, olhar diretamente, porque no fundo o que está a impedir algum avanço. Já há outras coisas que estão a impedir esse avanço, mas isto desde o princípio impede avanços, que é o que fazer com a Crimeia, o que fazer com Donetsk e Lugansk, não é? Vamos voltar a uma situação em que é preciso implementar reformas constitucionais na Ucrânia, é preciso garantir segurança àquelas populações e à Ucrânia. E ver quem garante a segurança da Ucrânia. E ver quem garante, não é? Mas é falar, no fundo, das mesmas coisas que se falou em Minsk. Obrigado aos nossos convidados, o embaixador António Monteiro e o professor Marcos Ferreira. Olhamos aqui para as Nações Unidas, para que servem as Nações Unidas no mundo de hoje, sobretudo nas questões de guerra e paz. O tema do Da Capa à Contra Capa desta semana, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. A versão integral desta conversa está em podcast, nas plataformas digitais habituais, e o programa tem genérico original de Mário Lajinha. Esta semana com Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema, outra conversa para o Da Capa à Contra Capa.